Uma senhora idosa acorda no meio da noite com barulhos de confusão do lado de fora. Ela sai da cama cambaleando de camisola, pega uma lanterna e corre para ver as vacas no campo. De longe, no escuro, ela consegue ver uma das vacas deitada de lado, morta. Em pé sobre ela está uma raposa. Mas há algo errado com ela. O animal está em pé sobre duas pernas, usando mãos parecidas com patas para rasgar o cadáver da vaca. Ela deixa cair sua lanterna e grita. No fim da década de 1940, o mundo ainda se recupera da devastação da Segunda Guerra Mundial. Enquanto as nações tentam desesperadamente se reconstruir e os cidadãos lamentam os que se foram, a Fundação SCP não tem tempo para lamentar. Ameaças anômalas não param só porque o resto do mundo está tentando juntar seus pedaços novamente. Para os membros do 5º Esquadrão da Divisão Oriental da Fundação SCP, uma tragédia global precisa ficar em segundo plano diante de uma tragédia menor, localizada e potencialmente anômala, na forma de várias mortes incomuns em Busan, Coreia. 3 agentes são enviados para a área e instruídos a investigar enquanto se passam por repórteres cobrindo o caso. Ao chegarem, ouvem um relato preocupante de uma testemunha ocular que leva autoridades locais a suspeitar de ataques de animais. Uma idosa viu algo, parecendo uma mistura de raposa e humano, comendo uma de suas vacas. As autoridades a descartaram, mas algo em sua história soa verdadeira para um dos agentes. Ele se lembra das histórias que sua avó, velha sádica, contava. Histórias de pessoas raposa com garras afiadas e presas reluzindo com sangue fresco. Os outros 2 agentes compartilham histórias culturais parecidas, como contos sobre mulheres que eram, na verdade, raposas disfarçadas vivendo entre humanos desavisados. Algumas histórias eram românticas, com esposas raposas se casando com maridos humanos, tendo filhos e formando famílias. Outras eram horríveis demais para repetir. Os 3 agentes só podem esperar que não estejam no segundo tipo de história. Mas quando uma missão da Fundação SCP já terminou com um final de conto de fadas, os 3 homens vasculham a área em busca de evidências da criatura, uma pessoa raposa que caça vacas e possivelmente humanos. Não demora muito para que eles encontrem uma bela jovem sentada serenamente sob uma cachoeira. Vestida apenas com um leve manto, ela tenta nervosamente esconder os pés descalços ao ver os homens estranhos. Mas ela não faz um bom trabalho. Os 3 agentes podem ver claramente que, no lugar dos pés de uma mulher humana, ela tem patas cobertas por uma pelagem marrom avermelhada, os pés de uma raposa. Eles concluem que é uma criatura jovem e inexperiente da espécie, pois só assim a encontrariam tão facilmente. Se os homens fossem mais espertos e menos cegos pela luxúria, preguiça e busca por respostas fáceis, talvez tivessem feito mais perguntas. Perguntas como: por que a achamos tão rápido? Por que ela não está se escondendo? Como ela conseguiu se aproximar o suficiente para matar aquelas pessoas, se ela é tão ruim em se esconder? Mas eles não param para pensar, não param para fazer essas perguntas, e essa falta de atenção será o que selará o destino deles. Ao perceber que os agentes não querem lhe fazer mal, a mulher raposa sorri calorosamente. Ela convida os homens para voltarem à sua cabana com ela para uma refeição quente e a chance de conhecerem mais do seu povo. Inicialmente, Agente 3 hesita diante do convite, enquanto os outros 2 aceitam com entusiasmo. Influenciado pela decisão da maioria e lembrando a si mesmo que são 3 homens armados contra uma mulher magra, embora anômala, ele cede e aceita o convite também. Eles seguem a bela mulher como moscas zumbindo ansiosas em direção à teia de uma aranha, sem a menor ideia do que está por vir. Ao chegarem à cabana, encontram-na modesta, acolhedora, rústica e quente. Ela tem um certo charme inegável, o mesmo charme compartilhado pela mulher que os levou até lá. Ela os acomoda à mesa de jantar, esbanjando hospitalidade. Ela insiste em servi-los, e todos ficam mais do que felizes em deixá-la fazer isso. Ela serve taças de vinho de ameixa e distribui tigelas de arroz, nabos em conserva e carne perfeitamente temperada. Após o jantar, satisfeitos e sonolentos pelo vinho, os agentes decidem dormir nas camas de hóspedes dela. Afinal, por que não deveriam? A criatura parece não querer lhes fazer mal algum, e ela não tem motivo para se sentir ameaçada ou tentar atacá-los de qualquer forma. Analisarão as opções de contenção pela manhã após uma boa noite de sono. Durante a noite, o Agente 3 acorda e nota que o Agente 1 desapareceu. Estranhamente, ele deve ter se levantado para usar o banheiro durante a noite, ou melhor, para se aliviar num arbusto lá fora, já que não há banheiro de verdade na cabana. O pensamento faz o Agente 3 lembrar que também está com a bexiga cheia, e ele sai na ponta dos pés para se aliviar durante a noite.
Enquanto ele tropeça na escuridão, de repente ouve gemidos abafados, o som úmido de carne batendo contra carne. De repente, tudo se esclarece para ele. O agente 1 deve estar aqui fora e, pelo som, ele não está sozinho. Ele certamente não faria isso, mas adiante ele identifica as silhuetas do agente 1 e da mulher raposa juntos. Isso certamente é uma violação do código de ética da Fundação, só pode ser. O agente 3 começa a falar quando o agente 1 desaba no chão diante da mulher raposa. Enquanto seus olhos se adaptam à escuridão, o agente 3 vê que a camisa do amigo caído está ensanguentada e sua garganta arrancada. Com garras, a mulher raposa segura o fígado do agente 1, soltando vapor do calor do corpo no ar noturno. Ela ergue o órgão, examinando-o com um olhar faminto. Então, ela abre a boca, põe a língua para fora e engole o fígado em uma única bocada. A cena lembra ao agente 3 uma cobra devorando um rato, e seu estômago se revira enquanto nojo, horror e tristeza o dominam de uma só vez. Ele observou enquanto a mulher raposa abaixava uma unha extra afiada, usando-a como um bisturi, e começava a cortar a pele do homem caído. De repente, suas pernas voltam a se mover. Ele volta correndo para a cabana e sacode o agente 2 para acordá-lo. O agente 3 não consegue juntar as palavras. Seus pensamentos estão embaralhados pelo horror que acabou de presenciar, mas ele consegue dizer uma frase coerente. Precisamos sair, agora. Antes que o agente 2 pergunte o que está acontecendo, o agente 1 entra na sala como se nada tivesse ocorrido. Para o espanto do agente 3, o homem não tem um buraco enorme onde deveria estar o fígado. Isso é impossível. Mas espere, os olhos dele. Eles estão brilhando amarelo. Esse não é um agente da Fundação SCP. Tem algo muito errado. O agente 3 não consegue explicar ao outro agente o que ocorre. Ele não tem tempo para pensar. Tudo o que ele pode fazer é sacar sua arma e atirar no impostor. Como qualquer um nessa situação, o agente 2 saca a arma, aponta para o 3 e ordena que ele aguarde. 3 tenta convencer que o homem em quem ele acabou de atirar não é amigo deles, e sim a raposa disfarçada. Ele ignora e promete derrubar o agente 3 como um cachorro louco por matar o companheiro deles. Nesse momento, a raposa vê a chance. Ela agarra o agente 2 por trás, derrubando a arma da mão dele, fazendo-a disparar. O agente 3 grita ao ser atingido pela bala. Felizmente, só a parte superior do ombro dele. Não é um ferimento fatal, mas ainda dói pra caramba. Ele desaba no chão de tanta dor, gritando, enquanto a raposa ri do sofrimento dele. É um som verdadeiramente demoníaco. Uma gargalhada alta e aguda, diferente de tudo que ele já ouviu. O som é demais. Ele precisa se afastar disso, se afastar dela. Colocar algo entre ele e esse monstro. Ele se arrasta até a sala de estar, puxando a porta de papel de arroz para fechar. Isso não vai protegê-lo, mas ao menos ele não precisa vê-la. Infelizmente, outro horror o espera ali. Na mesa de jantar, deitado como um porco assado pronto para ser cortado, está outro agente, visto por ele e outros na base da montanha no dia anterior. Mas agora, seus olhos estão arregalados e vidrados, sua pele pálida e sem vida. Ele vê as tigelas vazias e, de repente, a verdade nauseante o atinge. O jantar deles. A carne não era de porco ou boi. Era humana, e eles não comeram com arroz, mas com larvas rastejando sobre a carne, escorregadios e brancos. O estômago dele se esvazia sem que ele consiga evitar, e enquanto ele vomita no chão, vê algumas larvas ainda vivas no vômito. Sem tempo para pensar mais nisso. Sem tempo para ficar remoendo esses horrores e deixar que o paralisem. Ele precisa de uma arma, e logo. Ele arranca um pedaço da viga de madeira, quebrando-a em ponta afiada. Ele posiciona a viga no ângulo certo quando a mulher raposa arrebenta a porta de papel de arroz. Ele enfia a ponta da viga no estômago dela e sai correndo. Ele corre da cabana para a floresta, tropeçando no terreno irregular e suportando a dor do tiro. De repente, o som de água corrente, um oásis bem-vindo na escuridão e no terror. Ele tropeça até a margem do rio, tentando entrar na água para atravessar o rio. Mas há forças demais trabalhando contra ele. A noite completamente escura, o medo, a dor, a confusão causada pela perda de sangue. Ele escorrega nas pedras molhadas, bate a cabeça e é levado pela correnteza. Ele flutua rio abaixo por pelo menos 800 metros até conseguir segurar um galho forte e sair da água. Enquanto se arrasta para a terra firme, ofegante e arfando, ele percebe algo. Ele reconhece onde está. A van está a poucos passos dali. Ele tem uma revelação repentina.
Fogo. Nas histórias que ele ouviu enquanto crescia, o fogo sempre era a chave para derrotar uma força do mal. Ele não tem as chaves, mas isso não importa. Ele arromba a janela e abre a parte de trás. Lá está, um projetor de desfolhante fornecido pela Fundação, mais conhecido como um bom e velho lança-chamas. Isso deve resolver se aquela mulher maligna encontrá-lo novamente. Como se chamada por seus pensamentos, ela surge do meio das árvores. Ela sorri para ele, os olhos com um brilho ameaçador. Ele ergue o lança-chamas, pronto para atacar o monstro que matou seus amigos e o obrigou a comer a carne deles. Dias depois, uma equipe de recuperação da Fundação localiza o Agente 3. Eles o encontram com a mulher raposa, que capturam e levam sob custódia. Ele é só uma sombra do que foi, pálido, suando e lutando contra uma infecção grave. Ele é levado ao hospital para se recuperar. Enquanto isso, a Fundação consegue estudar a mulher raposa, que é designada como SCP-953, o humanoide polimórfico. Sobre a SCP-953, algumas coisas são certas. Ela é uma raposa vermelha fêmea, com aproximadamente 8 quilos de peso. Com uma coluna vertebral que se divide em torno da sua 26ª vértebra em 9 caudas separadas. Ela tem propriedades polimórficas e pode assumir outras formas. Mais comumente, ela assume a forma de uma bela mulher coreana. No entanto, sempre que está em forma humana, ela ainda mantém pelo menos uma característica de raposa, como orelhas, patas, cauda, olhos ou maneirismos. Se ela for capaz, tentará esconder esses elementos por meio de vários métodos de disfarce, como roupas, chapéus e penteados. Além de suas habilidades polimórficas, observou-se que SCP-953 possui outras habilidades sobrenaturais. Ela tem o poder de sugestão e telepatia. Ela pode fazer os outros acreditarem em mentiras, ocultando sua verdadeira natureza e a natureza das coisas ao seu redor. Enquanto a Fundação descobre isso, o Agente 3 se recupera dos ferimentos. Ao receber alta do hospital, ele concede entrevista a um diretor assistente da Fundação. Ele revela que a Fundação quer eliminar a mulher raposa por sua natureza maliciosa e níveis de poder desconhecidos. O Agente 3 se opõe fortemente à decisão, implorando que não façam isso. Ele recomenda contê-la, mas alerta para a cautela na execução. Métodos comuns, ele alerta, não serão eficazes. Ele implora à Fundação que considere a natureza da criatura dizendo: ela é rancorosa, cada pequena ofensa aos olhos dela, ela guarda. E a única maneira que ela conhece de retribuir uma ofensa é com a morte. Acorrentá-la à parede como um animal, quando ela escapar, e ela vai escapar, ela vai matar todos que tiveram o menor envolvimento nisso. Ela não vai aceitar menos que isso. Ele dá sugestões do que a Fundação pode fazer para conter a criatura, mas acima de tudo, insiste que ela seja mantida viva. Nesse momento, o entrevistador aponta que o agente tem visitado a SCP-953 em sua cela de contenção. Ele questiona as motivações do agente e sugere possível síndrome de Estocolmo. O agente se recusa a considerar isso. Em resposta, o entrevistador manda levá-lo ao sítio 51 para uma análise psicológica. Os procedimentos de contenção seguem inalterados. O entrevistador acrescenta esta nota à transcrição. A título de observação, estou chocado com o nível de superstição demonstrado pelo agente durante toda a entrevista. Recomendo que suas sugestões de contenção sejam ignoradas em prol de uma abordagem mais científica. Não somos peixeiras coreanas. Podemos pensar em algo mais eficaz que cães e agulhas. Pouco tempo depois da entrevista, SCP-953 escapa da custódia, matando vários funcionários da Fundação no processo. Eles conseguiram recapturá-la, mas ela escapou de novo, e de novo, e de novo. Após sua sexta fuga, a Fundação não consegue mais rastreá-la. Ela permanece sem ser vista por anos, se esgueirando despercebida, enquanto a Fundação aguarda o banho de sangue inevitável quando ela se entediar. Anos se passam e a data da IFCON anual chega novamente. Isso não interessa à Fundação, porque monitorariam uma pequena convenção furry. Talvez devessem, pois não há lugar melhor no mundo para uma mulher raposa passar despercebida. Na verdade, com só as orelhas e o rabo visíveis em forma humana, ela está até discreta comparada aos outros participantes. Alguns na convenção param para admirar a bela mulher de orelhas e rabo de raposa castanho avermelhados, mas a maioria nem olham para ela 2 vezes. Para os participantes da convenção, infelizmente, ela tem planos bem mais maliciosos do que apenas apoiar pequenos negócios comprando arte ou travesseiros de corpo.
Ela entrega cartões com o número do quarto para desconhecidos, convidando-os para uma festa depois do horário em seu quarto. Com seu rosto amigável e sorriso deslumbrante, quem poderia recusar? É um evento amigável, nada de ruim acontece na IFCON. Quando 12 entusiastas de animais antropomórficos entram no quarto da SCP-953, encontram garrafas de vinho e um clima desconfortável. Mesmo assim, estão animados para socializar e felizes pelo convite para a festa depois do horário. Eles não percebem quando ela desliza o trinco da porta atrás deles, colocando seu corpo entre eles e a única saída. Uma hora depois, outro hóspede liga para a polícia ao ouvir gritos horríveis no fim do corredor. Quando a polícia chega, não ouvem nada. O lugar está assustadoramente silencioso. Quando eles se aproximam do quarto em questão, ouvem sons de uma festa bem comportada lá dentro e uma mulher linda atende a porta, garantindo que está tudo bem. Os policiais se viram e vão embora sem pensar duas vezes, e enquanto as vítimas dentro do quarto continuam gritando, os policiais não conseguem ouvir nada. Eles não sabem, mas estão sob o encanto dela. Na manhã seguinte, uma camareira bate na porta do quarto fatídico. Sem resposta nem placa de "não perturbe", ela entra. Assim que ela abre a porta, se arrepende. Lá dentro, tão absorta em seu deleite sanguinário que nem percebe a invasão, está SCP-953 cercada por dezenas de cadáveres. A empregada liga para o número de emergência, mas após gaguejar sobre a situação, uma mão com garras puxa seu cabelo e a arrasta de volta para dentro. A empregada nunca mais será vista. Pelo menos não viva. Felizmente, foi informação suficiente para alertar a fundação sobre a situação. Infelizmente, quando eles chegam ao local, já há mais de 2 dúzias de cadáveres espalhados pelo chão do hotel. Um está dentro do colchão, outro pendurado na haste da cortina do chuveiro, um enrolado no tapete e outro sobre a mesa de banquete. Sobreviventes são detidos pela fundação e recebem amnésicos de classe A para apagar as memórias. A convenção termina antes sob a versão oficial de um perigoso vazamento de gás. Durante o caos, a fundação capturou a SCP-953. Agora reconhecem que precisam mudar os procedimentos de contenção usados até então. Eles não podem deixá-la escapar de novo. Atualmente, a SCP-953 é mantida em uma cela de contenção tipo 4 no sítio 17. Ela recebe as seguintes necessidades: fígado fresco diariamente, água potável limpa e em abundância, um futon e roupa de cama limpa para ele, que é lavada semanalmente. Quando ela se comporta muito bem e tem sido especialmente não violenta, ocasionalmente recebe um pequeno item de luxo, como um livro, uma sobremesa ou uma garrafa de vinho de ameixa. O contato humano direto com SCP-953 foi estritamente proibido devido às suas habilidades psíquicas. A entrega da sua comida ou quaisquer outros itens deve ser feita por um assistente robótico automatizado. Além do confinamento físico, usaram medidas psicológicas de origem folclórica. A entrada da câmara de contenção dela é ladeada por canis abertos, contendo cães da raça Jindo coreano ou Foxhound americano. Ela não se aproxima de nenhum cão devido a uma aparente aversão, especialmente quando um está latindo. SCP-953 é considerada extremamente hostil, perigosa e armada o tempo todo, devido à natureza de suas garras afiadas como navalha e suas inúmeras habilidades letais. Encontrei este adendo anexado ao arquivo oficial dela sobre procedimentos de controle baseados em folclore relacionados a SCP-953. Como lembrete, funcionários designados a SCP-953 devem seguir todas as instruções para interagir com o sujeito, independentemente de quão estranhas ou arbitrárias pareçam. Lembre-se que povos da Ásia interagiram com esses seres por séculos antes de nós. O que chamamos de contos de fadas eram para eles procedimentos especiais de contenção. Pessoalmente, espero nunca encontrar a SCP-953 sob nenhuma circunstância. Ao dizer isso, um pensamento inquietante me passa pela cabeça. É totalmente possível que eu já tenha encontrado, em algum momento, e simplesmente não soubesse. Afinal, ela é capaz de mudar de forma de inúmeras maneiras e é uma mestra em truques e enganação. É bem possível que eu já tenha cruzado com ela antes. Acho que nunca saberei ao certo. Só sei que ainda estou com meu fígado. Por enquanto. E por isso eu sou muito grato. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior ainda hoje. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-4966 Tubioca, Devorador de Almas, Consumidor de Segredos, Senhor dos Lanches.